pastor João Bispo tem mais uma mensagem. As mensagens sempre são curtas, né? Mas tem muita coisa a pregar. Mas isso é uma ajuda para o próprio povo com as mensagens mais curtas. Eu tenho feito elas ainda mais longas, que eu deveria fazer mais curta, né? Deveria. Qualquer hora a gente conserta, né? Para fazer mais curta. Mas que vocês possam ser alimentados com esta mensagem. Vamos lá, pastor. Obrigado. Boa noite, irmãos. Deus abençoe também os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. É um prazer, né, estar com os irmãos aqui. E também a viagem que fizemos para Belém, as bênçãos que nós recebemos, né, ali, vendo aquele povo firme, né, crendo nessa mensagem do dia, nessa mensagem da hora, né? Muitas adversidades, muitos contra, mas tem que existir, né? A lavoura tem que dar trabalho, tem que ter inso, tem que ter gafanhoto, senão não vai dar trabalho, né? Tem que dar trabalho para o trabalhador, né? Mas nós estamos felizes que nós somos a lavoura de Deus, né? Nós somos a sua lavoura. E chega o tempo que ele também tem que podar, né? Tem o tempo que ele tem que operar. A operação também, operação dói, né? Traz muita tensão. Quando você ouve que um parente vai se operar, todo mundo fica apreensivo, né? E tem um tempo de operação em cada um de nós, individual. Há muitas coisas em nós que precisam ser tiradas. Quando Israel entrou na terra, Moisés deu advertência através de Deus, e ele disse que era para lançar fora todas as nações que estavam ali naquela terra, porque elas tinham costumes diferentes, religião diferente, idioma diferente, né? E Deus mandou lançar fora todos, né? Porque aquela terra era a terra prometida que Deus tinha prometido a Abraão. Depois de centenas de anos, agora eles estavam a possuir a terra, né? Então Deus mandou que limpasse. E a terra é o batismo do Espírito Santo, né? Então, Deus trabalha naquele processo de santificação em nossas vidas, né? Ele trabalha naquele processo de santificação para depois ele encher com o Espírito Santo. Como estivemos no Egito com a justificação, no deserto com a santificação, na terra prometida com o batismo do Espírito Santo. Então, se nós estamos hoje aqui, é porque ainda tem muita coisa para Deus tirar de nós, né? Então nós somos tão gratos a Ele por essa mensagem da hora, tão esclarecedora, né? Tão esclarecedora. Hoje que nós vivemos em um mundo, esse mundo na verdade é um caos, uma confusão. A igreja também está confusa. O profeta disse que nos últimos dias haveria um escurecimento total da palavra de Deus, total mesmo, grandes confusões, cegos guiando cego, e haveria luz, né? Como João Batista foi a luz, né? Aquela candeia naquele dia, para levar os eleitos até o Messias, né? Pedro também foi aquela luz, Paulo, e nos dias de Lutero, Lutero também foi aquela luz, para tirar o povo daquele caos, daquela confusão religiosa. Wesley foi também uma luz, né? Branham foi a grande luz, né? Deus manifestado numa carne humana para nos trazer a revelação da palavra. E hoje a noiva, né? O ministério de Apocalipse 10, 8 a 11 é a única luz que tem nessa terra, através da mensagem de uma só pessoa, porque Deus não trabalha com dois. Isso que nós vamos mostrar aqui, provar que Deus não trabalha com dois. Não, Ele só trabalha com uma só pessoa. Isso é a mensagem, né? O nosso lema, que desde o ano 2000,
Deus realmente está nos mostrando isto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32 diz: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é de confusão, Ele é um Deus de paz. Agora nós vemos o cosmo e o caos, né? A esposa é o cosmo, é a ordem, né? E a igreja realmente é um caos. A virginécia, que não tem realmente o azeite para trabalhar, para poder sair de toda a confusão hoje, porque necessita-se luz para sair de toda essa confusão na qual nós estamos hoje enfrentando. Na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Parágrafo 73, o profeta diz: ora, você não deve interpretar mal a palavra. Ele não disse que você não deve interpretar, só que você não deve interpretar mal a palavra. Por isso Deus trabalha com uma só pessoa. Porque duas pessoas teriam duas ideias diferentes. Ora, você não deve interpretar mal a palavra. Você diz: bem, eu creio que ela significa isto. Ela significa simplesmente o que diz. Ela não precisa de nenhum intérprete. E você não deve aplicar a palavra de uma maneira má. Você não deve deslocar a palavra. E se fazemos qualquer uma dessas coisas, isso jogaria toda a Bíblia em um caos, em uma confusão. É o que tem acontecido depois da morte do irmão Branham. Vamos dizer, depois da morte do irmão Branham, aí nós vemos a dualidade, a ressurreição isolada, tantas outras doutrinas que surgiram, né? Pedra de coroa, porque interpretaram mal. Veja, uma mensagem errada, porque Eva, ela ouviu muita verdade, ela ouviu 99,99% de verdade, apenas 0,01% de mentira que ela nem percebeu, trouxe o mundo nesse caos. Apenas uma mensagem errada, com um monte de verdade dentro dela. Você pode ver que hoje uma mensagem errada, ela tem um monte de parágrafos verdadeiros dentro dela. Por quê? Isso é para enganar. Porque nós vivemos exatamente na era do engano. Por isso Jesus disse: orai e vigiai. Nós temos que ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Na mensagem do sétimo selo, 373, no finalzinho ali, o irmão Branham disse: então, Senhor, rogo que me ajude. Eu estou começando a desvanecer, Senhor. Sei que meus dias não podem ser muito mais, e rogo que me ajude para me permitir ser fiel, Senhor, e honesto e sincero, para que possa levar a mensagem tão longe quanto me está ordenado levar. E quando chegar a hora em que eu tenha de descansar, e desça ao rio, e as ondas comecem a chegar, ó Deus, que eu possa passar essa velha espada a algum outro que seja honesto com ela. Senhor, e leve a verdade. Que eu seja o quê? Honesto. Para passar essa velha espada a algum outro que seja honesto com ela. Porque eu não creio que eu estou falando a um grupo de intelectuais. Que eu estou falando a uma igreja híbrida. Mas eu estou falando a uma igreja nascida de novo, com o batismo do Espírito Santo, que tem um entendimento espiritual
para poder ver o que Deus tem feito nesse dia, 40 anos depois da morte do irmão Branham. Ele passando a velha espada a uma pessoa, porque ele disse: eu não terei que responder por essa geração. Deus terá um outro homem depois que eu partir. Era uma profecia. Sexto selo, 371. Essas não são as minhas ideias a respeito disso. Ele disse: isso aqui não são as minhas ideias. Isso não é o que eu tenho pensado, é completamente a parte de mim. Digo solenemente, o Espírito Santo sabe, espere, querendo o Senhor, amanhã à noite, quero lhes mostrar um mistério que tem se desenrolado o tempo todo. E aqui mesmo nessa reunião, duvido muito se chegaram a vê-lo ou não. Vejam o que tem acontecido. Olha, esse mistério, Pierre Green não viu. Irmão Neville não viu. Irmão Bell não viu. Não. Eles duvidam muito. É algo que tem estado bem aqui diante de vocês. E tenho esperado a cada noite que isso se manifeste. Que alguém diga: eu vejo. Eu tenho esperado a cada noite. Isso é o sexto selo. Eu tenho esperado para que alguém veja esse mistério que estava diante deles. Porque a América do Norte não viu esse selo, esses trovões, o novo nome, da forma certa e correta, porque não viram o homem que Deus tinha levantado ali diante deles. Eles viram um evangelista, eles viram um curador divino, mas não viram Deus em carne. Mesmo ele dizendo que aqueles 3 homens que foram Abraão, e ele disse, e um deles era Deus mesmo. E nesses últimos dias nós temos um Oral Roberts e um Billy Graham. E mesmo assim não viram. Deus estava diante deles, o poderoso Deus desvelado perante nós. Vamos seguindo, é somente dando alguns pequenos pontos. Espírito de verdade 25. E um dos grandes problemas para Deus, ao longo dos anos, como relata a história da igreja, é encontrar alguém que ele possa tomar completamente em seu controle. Será que ele tem tomado, é você? Porque hoje nós temos ouvido muitas mensagens. Há muitos homens que se dizem ser enviados de Deus. Mas será que Deus tomou esses homens em seu controle? Será que Deus confia nesses homens essa mensagem? Ele só precisa de um homem. Ele sempre usou um homem de cada vez. Estudamos isso nas últimas noites. Um homem, não um grupo. Ele só quer um. É tudo de que precisa. Por que vocês, no ano 2000, reconheceram 2001, 2002... e depois começaram a debater a mensagem, debater o homem, dizer que não é profeta, mas ele nunca alegou que era profeta. Como Amós, eu não sou profeta, nem filho de profetas, eu sou um boeiro, colhedor de sicômoro. Mas ele estava trazendo uma mensagem para Israel, uma mensagem que Israel precisava naquele dia. A mensagem que a noiva precisa nesse dia, que a igreja, não só no Brasil, mas no mundo, o ministério mundial que tem saído aqui de Franca para o mundo na obscuridade, cego,
com respeito à mensagem do irmão Brana, o mundo que conhecia somente a foto do irmão Brana, o fundo, o clamor fundo, não sabia nada do selo, dos trovões, do novo nome. Ele precisa de um homem sob o seu controle. Como é que você quer controlar esse homem? Como é que você quer colocar uma mensagem na boca desse homem? Quem coloca é Deus. Quem usa ele é Deus, não sou eu. Como é que eu vou vir aqui com uma mensagem diferente? Eu não sou o homem do dia. Eu estou do lado do homem do dia. O terrível lugar. Vejam. Ele só precisa de um homem. Ele sempre usou um homem de cada vez. Estudamos isso nas últimas noites. Um homem, não um grupo. Ele só quer um. É tudo de que precisa. Porque dois homens teriam duas ideias diferentes. De repente você queira o parágrafo, Espírito da Verdade 25. Porque dois homens teriam duas ideias diferentes. Dois homens. Que a pessoa Deus chamasse eu e o pastor Osmar, com duas ideias diferentes teria que ter. Agora ele chamou um e os Caleb para estar ao seu lado. Ele chamou um Josué e Caleb ao seu lado. Isso é bíblico, isso é mensagem. Ele chamou Brana e Neville ao seu lado. Você não lembra? Quando os irmãos vieram, irmão Neville, eu tive um sonho. Ah, seu sonho é assim, assim, assim. Certinho. Irmão Neville, profetiza algo para mim. E o irmão Neville estava ali profetizando. O irmão Brana não falou nada. E todos estavam indo ao irmão Neville. Mensagem tentando fazer um serviço para Deus, porém fora de sua vontade. Tradução de Goiânia. Vocês procuram. E um dia de madrugada, o Espírito Santo acordou o irmão Brana e disse: vai e chama o pastorzinho. Leva ele na floresta. E disse: eu tive que acordar ele de madrugada. O nosso pastorzinho aqui. Está lá escrito pastorzinho. Levei ele até a floresta. E disse: irmão Neville, o Senhor mandou dizer que ele não chamou você, ele chamou foi eu. E você pare com aquilo. O irmão Bruno não disse nada, até que Deus mandou chamar o irmão Neville e dizer: diga a ele que eu não chamei ele, eu chamei você. Eu creio que pastores deveriam despertar e saber que Deus não chamou eles. Deus chamou um homem que vocês têm ouvido desde o ano 2000, sacudindo o Brasil, sacudiu o maior ministério da América Latina, que foi Goiânia, com essa mensagem. E hoje na África, nos Estados Unidos, na Europa, o povo para ouvir, porque eles disseram, e eu ouvi da boca deles quando eu estive na Europa, nós nunca tínhamos ouvido, nós conhecíamos os selos. Família Covarde que esteja me escutando sabe que vocês me disseram isso. Nós conhecíamos os selos, mas quando nós ouvimos isto, nós sabíamos a mensagem que o irmão Brana retornava, tinha que escutar as fitas. A igreja já morta na Romênia, na Rússia, na Ucrânia, que está enfrentando uma guerra agora com milhares de mortos. A igreja totalmente morta. Mas quando essa voz chegou ali, nós não sabíamos que o Cordeiro tinha saído do trono, que a intercessão tinha terminado, que ele tinha subido com um novo nome. Nós não sabíamos. A América não sabe até hoje. Deus precisa de um.
Diga ao irmão Neville que eu não chamei ele. Eu chamei você. Será que isso aqui não é o bastante? Para quem está tentando desafiar esse ministério? Eu não chamei ele para pastorear a igreja ali. E se ele quiser pregar a doutrina da testemunha de Jeová, e o povo quiser aceitar, é com eles. Não foi assim que o irmão Brana disse? Se o irmão Neville quiser pregar a doutrina da testemunha de Jeová, e vocês querem seguir ele, isso é com vocês. Ele faz apenas um homem, representa-se através dessa pessoa. Gente, vocês têm que saber, vocês aqui no Brasil, no mundo, que Deus está se representando através desta pessoa. Essa pessoa representa a noiva, representa o sangue de Cristo, representa o verdadeiro cristão. Isso é mensagem. Ele nunca fez diferente. Estão vendo? 491, Cristo é o mistério de Deus revelado. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno está contra essa verdade. Porém, isto é a verdade. Nenhum só cabelo da tua cabeça perecerá. Tu és meu. 495. Eu te ressuscitarei no último dia. Darei a ele vida eterna. E eu ressuscitarei nos últimos dias. Aí está ela, a revelação. Não eles, mas ele. Um indivíduo, não um grupo, um indivíduo. Todo o inferno está contra isto. Porém, todo este mistério é revelado somente, como ele prometeu, à sua noiva. É revelado a quem? A sua noiva. João foi um representante da noiva. O inferno está contra essa verdade da revelação deste mistério. Porém, a noiva está se baseando nisto. Essa é a posição dela. Só mais esse parágrafo aqui. 548. Nesses últimos dias, Lúcifer está fazendo a mesma coisa. Vocês podem ver isso. O diabo fazendo a mesma coisa, edificando uma igreja híbrida. Uma híbrida por membros híbridos, híbridos pelo conhecimento em vez da palavra, pelo homem intelectual em vez do homem nascido de novo, edificando um reino intelectual que superará em excelência ao pequenino rebanho de Cristo. Está vendo? O que é que fez isto? Anjos caídos. Veja, ele ainda segue dizendo: o que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamentos de sabedoria e educação, como fez Eva, anjos caídos fizeram. Eles vêm com outros nomes, esses anjos caídos. Nos dias de Paulo, eles tinham o nome de Emineu, Fileto, Alexandre. Nos dias de Paulo. Em cada era, eles tinham nomes diferentes e personagens diferentes nos quais eles se manifestam. O que eles fizeram? O Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu a ele? Anjos caídos se meteram nisto. O que seguiu Brana? O que seguiu sua mensagem? Anjos caídos. Porto Rico e muitos outros lugares. Tentando provar com muitos parágrafos da mensagem que ali estava a verdade. Era muita verdade. Era muito parágrafo, era muito conhecimento, era muita educação, que ali estava a verdade. Era anjos caídos. Então ele disse, anjos caídos se meteram nisto. Veja, anjos caídos se meteram na mensagem da santificação. Como eles se meteram na mensagem da justificação, eles se meteram na mensagem dos selos. E levou, na verdade, os selos a um caos.
Porque João traz os selos e monta novamente o quebra-cabeça dos selos. Mostra que o profeta não retorna para revelar sétimo selo, 7 trovões, novo nome. João vem e mostra todas essas coisas. Será que a igreja não tem visto isso? Fica uma pergunta. O que eram os anjos? Antes, seres criativos de Deus. Porém, deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer. Eles têm outros nomes, meus irmãos. E nesse século XX, eles têm outros nomes. Veja como ele veio com o nome de Elvis Presley. Também Jesus veio com o nome de Brana. E quando ele chega em Brana, ele não se chama Jesus. Confundiram ele com ele. Mas ele estava trazendo e manifestando o seu novo nome. Também os anjos caídos vieram com outros nomes. Como Miguel, Gabriel, vieram com os nomes de Billy Graham e Ororobit. E Jesus veio com o nome de Brana. Olhe, deixaram-se enganar por Lúcifer, pela sabedoria de Lúcifer. Você está vendo que eles se tornaram anjos caídos. E organizações de homens de Deus que têm saído para estabelecer as verdades na terra. Antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar e chegar à verdadeira revelação de Cristo, anjos caídos entraram e tomaram o controle disto e fizeram denominações disto. O que Deus tem mostrado a essa igreja aqui em Franca, no Brasil e no mundo, e mostrado os anjos caídos em carne, com nomes diferentes, com grandes pregações, intelectuais, mas você nota que sempre tem um desvio da palavra. Você cuida do desvio da palavra, porque eles vêm para te enganar, para enganar. Agora, esta noiva desse dia, essa esposa, ela foi feita para não cair. A de Adão caiu, a de Cristo caiu, mas essa não cai. Porque essa é puramente a palavra. Por isso Deus tem um só homem. Porque um homem só, 2 homens, 2 ideias diferentes. Um homem só a ideia de Deus, a mente de Deus. E todos nós ao lado deste homem. Nunca procurar tirar a bola dele. Não. Quem tenta tirar a bola é o time adversário. Vocês ouviram bem isto? Vocês através da internet, quem tenta tirar a bola daquele que tem a bola é o adversário. Agora, se você foi adversário na grande batalha, lá no céu, quando Miguel e seus anjos lutava contra Lúcifer e seus anjos, você será adversário aqui também. Se você foi adversário lá, se você estava ao lado do anjo de luz lá, você vai estar ao lado do anjo de luz aqui. Mas você esteve ao lado de Miguel, Cristo, você estará ao lado de Miguel aqui nessa hora. Deus te abençoe.